Minha missão é fazer você passar. Mantenha-se sempre focado e determinado a alcançar os seus objetivos. Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Se liga aí, hoje nós teremos o Top 50. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! Bancasesp TRE Analista 2017. Surgiu a necessidade de organizar disciplinadamente essa escolha. O vocábulo disciplinadamente exprime circunstância de modo. Item correto. Os advérbios terminados em mente normalmente indicam modo. No caso em tela, equivale a de modo disciplinado. Bancasesp TRE Analista 2017. Quer dizer, apesar de o uso do voto ser ancestral, a organização do sistema eleitoral tem origem no século XVII, com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte. A expressão "com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte" exprime uma consequência. Item errado. Analisando o caso em tela, podemos entender que, com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte, exprime tempo ou causa. O sistema eleitoral surgiu quando do surgimento de governos representativos, ou o sistema eleitoral surgiu por causa do surgimento de governos representativos. Bancasesp PRF 2019. Mas, e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho "é que" em "como é que se fazia". Item correto. "É que" é a expressão expletiva e foi usada apenas para ênfase. Logo, pode ser suprimida sem qualquer prejuízo sintático ou semântico. Como é que se fazia? Como se fazia? Como era feito? Bancasesp FAM Cargos de Nível Médio 2018. Essa estranha margem de manobra, ou, em melhores palavras, essa interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens para a ação. Seria mantida a correção gramatical do último período do texto, caso o trecho "é que" fosse suprimido. Item correto. "É que" é expressão expletiva. A supressão de "é que" não causará erro nem mudança de sentido. Essa estranha margem de manobra é que mobiliza os homens para a ação. Essa estranha margem de manobra mobiliza os homens para a ação. Bancasesp TRT 2013. As palavras países, famílias e níveis são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Países traz i tônico formando hiato, por essa razão, acentuado. Famílias e níveis são paroxítonas terminadas em ditongo, também acentuadas.
Observação: a regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP, DEPEN 2015. Julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item incorreto. Essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, DEPEN 2015. Julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras penitenciário, carcerária e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Item correto. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Geologia 2015. A ocorrência de hiato justifica o emprego do acento agudo nas vogais I e U, nas palavras construída e conteúdos. Item correto. Construída e conteúdos são acentuadas pela regra do hiato. Regra: acentua-se I ou U tônico sozinho ou seguido de S na segunda letra de um hiato, desde que longe do dígrafo, NH. Banca CESP, TCE 2013. As palavras providências e fortalecê-los recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Item correto. Providências está na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Fortalecê-los está na regra geral das oxítonas, pois terminam em E. Observação: o pronome não é considerado na análise. Banca CESP Suframa 2014. No que diz respeito ao texto, julgue o item. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Item errado. Prejuízo é paroxítona, mas é acentuado por trazer I tônico em hiato, não seguido de NH. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, Médico 2014. O emprego do acento gráfico em incluíram e número justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item errado. Incluíram I tônico formando hiato. Número é acentuado por ser proparoxítona. Logo, são regras diferentes. Banca CESP, PM 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico na palavra atrás justifica-se com base na mesma regra que justifica o emprego do acento gráfico em fiéis. Item errado. Atrás. Oxítona terminada em A. Regra geral. Fiéis. Oxítona terminada em ditongo aberto. Regra específica. Não são terminadas da mesma forma, nem são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, ICM 2014. Julgue o item seguinte. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos homogênea, médio e bromélias? Item correto.
Homogênea, médio, bromélias. As três palavras terminam em ditongo e são paroxítonas, logo são acentuadas e pela mesma razão. Banca CESP, ICM 2014. Julgue o item a seguir. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos Brasília, cenário e próprio. Item correto. Brasília, cenário, próprio são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, agente administrativo, CAD 2014. Julgue o item a seguir. Justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica o emprego do acento gráfico nos vocábulos sabíamos e procurávamos. Item correto. Sabíamos e procurávamos. A acentuação dessas palavras se justifica na regra das proparoxítonas, que são todas acentuadas. Banca CESP, Anatel, Administrativo 2014. O emprego do acento gráfico em indústria e rádio justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Indústria e rádio são paroxítonas terminadas em ditongo. São acentuadas pela mesma regra. Banca CESP. CEF, Cargo Engenharia Agronômica, 2014. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, acúmulo e imóveis justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item errado. Metálica e acúmulo são proparoxítonas. Imóveis é uma paroxítona terminada em eis. Logo, não poderiam ser acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, Polícia Federal, 2014. Os termos série e história acentuam-se em conformidade com a mesma regra ortográfica? Item correto. Série e história são paroxítonas terminadas em ditongo e, por isso, são acentuadas. Banca CESP, ANTAC 2014. O emprego de acento gráfico em água, distância e primário justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item correto. Água, distância e primário são paroxítonas terminadas em ditongo oral e, por isso, são acentuadas. Banca CESP, CBM 2014. As palavras meteorológica, científico e containers são acentuadas segundo diferentes regras de acentuação gráfica? Item errado. Meteorológica, científico e containers são acentuadas por serem proparoxítonas. Não são regras diferentes. Banca CESP, Soldado, CBM, 2014. As palavras idiomática, construída e língua são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica? Item errado. Idiomática é proparoxítona e todas elas são acentuadas. Construída é acentuada por trazer i tônico, formando um hiato. Língua é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Cada palavra tem uma classificação quanto à tonicidade e é acentuada por uma regra distinta. Banca CESP, Suframa 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do acento gráfico nas palavras fenômeno e próximo
atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Fenômeno e próximo são proparoxítonos, por isso são acentuadas. Banca CESP, FUB, Revisor 2014. Julgue o seguinte item. O emprego do circunflexo nos vocábulos entrever e pungência justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Entrever é oxítona terminada em E. Pungência está nas regras das paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Suframa 2014. No que se refere a elementos textuais e linguísticos do texto acima, julgue o item seguinte. O emprego de acento nos vocábulos amazônicas, altíssimas e pássaros atende à mesma regra de acentuação gráfica? Item correto. Amazônicas, altíssimas e pássaros são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, MDIC 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico nos vocábulos índice e período justifica-se com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Índice e período são acentuadas por serem proparoxítonas. Banca CESP, AUFC, Controle Externo, 2005. O vocábulo de que se derivaram formas como polar, polarizar, polarizadas, tem acento diferencial. Item errado. Não se usa acento diferencial entre as palavras polo e polo. Os acentos diferenciais que permaneceram após a reforma ortográfica: 1. Pôde, pretérito, pode, presente. 2. Por, verbo, por, preposição. 3. Tem, plural, tem, singular. 4. Vem, plural, vem, singular. Banca CESP, AUFC, Controle Externo 2005. Os vocábulos prejuízo e atrai acentuam-se atendendo à mesma regra. Item correto. Prejuízo e atrai são acentuados pela regra do I e U tônicos em hiatos. Banca CESP, TRE 2011. Em contribuíram, o emprego do acento gráfico justifica-se pela presença de ditongo em sílaba tônica. Item errado. Contribuíram é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, TRE 2011. As palavras catástrofe e climática recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item errado. Catástrofe e climática são ambas proparoxítonas e, por isso, são obrigatoriamente acentuadas pela mesma razão. Banca CESP, Ancine, 2012. Os vocábulos indivíduo, diária e paciência recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Indivíduo, diária e paciência são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, AUFC, Controle Externo 2005. É correta a forma variante de grafia do vocábulo projeto de lei com hífen?
Item errado. Não usamos hífen entre termos com elementos de ligação. Projeto de lei. Forma correta. Projeto de lei. Forma errada. Há uma regra expressa pela nova ortografia proibindo essa ligação. Não há necessidade de ligar essas palavras por hífen. Banca CESP, Correio 2011. Em decorrência do acordo ortográfico da língua portuguesa, atualmente em sua fase de transição, que vai até 31 de dezembro de 2012, que eliminou o trema, mantido apenas em palavras estrangeiras, como Miller, a palavra 50 não apresenta mais esse sinal diacrítico. Item correto. O trema foi eliminado, tendo permanecido apenas em raros casos em que a palavra estrangeira já tem o trema. Banca CESP, TJ 2011. Os vocábulos analítica e teríamos recebem acento gráfico com base na mesma regra de acentuação. Item correto. Analítica e teríamos são proparoxítonas. Banca CESP, TJ 2011. Os vocábulos público e caótico obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Item correto. Público e caótico são proparoxítonas. Banca CESP, ANAC 2012. As palavras início e série recebem acento gráfico com base em regras gramaticais distintas. Item errado. Início e série são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, TJ 2012. As palavras conteúdo, calúnia e injúria são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Calúnia e injúria são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Conteúdo é acentuada pela regra do hiato. Banca CESP, SEE, Professor 2013. Os vocábulos professor, portuguesa, caminha, corredores, maquiagem, palhaço, caprichada e ensino contêm grupos de duas letras que representam um só fonema, constituindo o que se denomina dígrafo. Item correto. O CESP apresenta definição e exemplos de dígrafos. Professor, com 2 S, portuguesa, com GU, caminha, com NH, corredores, com 2 Rs, maquiagem, com QU, palhaço, com LH, caprichada, com CH e ensino, com EN. Banca CESP, SEE, Professor 2013. As palavras língua, julho, início, série e convivência são classificadas ora como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ora como proparoxítonas eventuais ou relativas. Item correto. Marcando os ditongos língua, julho, início, série e convivência são todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Banca CESP, SE Distrito Federal 2017. Mesmo sem insistir em tal ou qual ação secundária das novas condições de vida física e social e de contato com os indígenas e, posteriormente, com os africanos, é óbvio que a língua popular brasileira tinha de diferenciar-se inelutavelmente da de Portugal e, com o correr dos tempos, desenvolver um coloquialismo. Os vocábulos africanos e correr, originalmente pertencentes à classe dos adjetivos e dos verbos, respectivamente,
foram empregados como substantivos no texto. Item correto. A palavra africano pode ser adjetivo se estiver ligada a um substantivo, mas foi usado como substantivo visto pela presença do artigo os. O verbo correr também foi substantivado pelo artigo. Observação: o verbo correr, como substantivo, recebeu uma locução adjetiva dos tempos. Bancasesp, TJ 2011. Convocada por Dom Pedro em junho de 1822, a Constituinte só seria instalada um ano mais tarde, no dia 3 de maio de 1823, mas acabaria dissolvida 6 meses depois, em 12 de novembro. Com base nas estruturas linguísticas e semânticas do texto acima, julgue o item. As formas nominais convocada, instalada e dissolvida têm como substantivos correlatos, respectivamente, convocação, instalação e dissolução. Item errado. Alguns substantivos derivam de verbos que recebem sufixos substantivadores, como ão. Convocar, convocação, instalar, instalação, dissolver, dissolução. Observação: dissolução não existe. Bancasesp, TRF 2017. Haveria prejuízo gramatical para o texto caso a palavra procedimentos padrão fosse alterada para procedimentos padrões. Item errado. Há duas regras válidas. Primeiro, flexionar os dois substantivos pela regra geral, ou, segundo, flexionar somente o primeiro pela regra específica de delimitação por tipo, finalidade ou semelhança. Conclusão: não haveria prejuízo para o texto caso se efetuasse a troca referida na questão. Bancasesp, TCE 2018. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Os termos antiéticas, ilegais e combatidas qualificam a palavra práticas. Item errado. De fato, antiéticas e ilegais qualificam o substantivo práticas, mas combatidas é um verbo, numa frase em voz passiva. Devem ser combatidas. Não é um adjetivo. Bancasesp, TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo relação. Observação: a relação não é homogênea nem constante. Bancasesp, TRE, Analista 2017. No início da Idade Média, as monarquias germânicas continuaram sendo teoricamente e, por vezes, praticamente eletivas, como a monarquia visigótica. Julgue o item. O adjetivo germânicas expressa um atributo negativo de monarquias. Item errado. O adjetivo que indica origem é objetivo, não expressa opinião negativa ou positiva. A monarquia era germânica, em oposição à inglesa, por exemplo. Conclusão:
não é um atributo, é uma categoria objetiva, um fato. Bancasesp, TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. Na questão em tela, o adjetivo constante, qualificando o substantivo relação. Conclusão: não qualifica o termo aspecto. Bancasesp, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. A própria palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se fosse inserido o vocábulo do imediatamente após a palavra espírito. Item correto. A palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito, que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Observação: nas estruturas comparativas, o do é facultativo. Bancasesp, Telebrás 2015. Se destaca a criação de uma agência reguladora independente e autônoma, a Anatel. A substituição de autônoma por com autonomia prejudicaria a correção gramatical do texto. Item errado. É um caso de adjetivo com função de adjunto adnominal porque está ligado ao nome agência, que pode ser substituído livremente por uma locução adjetiva equivalente. No caso em tela, agência reguladora autônoma e agência reguladora com autonomia se substituem sem prejuízo à correção gramatical do texto. Bancasesp, TCE 2017. Auditoria consiste na análise, à luz da legislação em vigor, do contrato entre as partes. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservados caso a expressão em vigor fosse substituída por vigente. Item correto. Uma legislação vigente, adjetivo, é uma legislação que está em vigor, locução adjetiva. Observação: são apenas duas formas diferentes para a mesma função. Bancasesp, SE Distrito Federal 2017. Ver você me deu muito prazer. A menina está muito engraçadinha. Como modificadora das palavras prazer e engraçadinha, a palavra muito que as acompanha é, do ponto de vista morfossintático, um advérbio. Item errado. Muito prazer. Muito se refere a substantivo e é pronome indefinido, que indica quantidade vaga, sem precisão. Muito engraçadinha. Muito se refere ao adjetivo engraçadinha e é advérbio. Observação: o advérbio é a única classe que modifica adjetivo. Conclusão: somente em muito engraçadinha temos muito como advérbio. Bancasesp, TCE, Agente Documentação 2018. Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. O vocábulo logo tem o sentido adverbial de imediatamente. Item correto. A impressão vem imediatamente após a referência
a supremacia. Se você quer conhecer o nosso curso com áudios, vídeos e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e entrar no link.